tô gravando esse vídeo, tô aqui indo pra faculdade e tô gravando esse vídeo pra gente falar um pouquinho sobre como estudar em intervalos. Eu sei que tem muita gente que me pergunta o tempo todo, mas muita gente me pergunta o tempo todo sobre como estudar em momentos de transporte, ou no intervalo do almoço do trabalho, ou em momentos de espera, consultório do médico. Como estudar nesses momentos? O que a gente faz para aproveitar bem o tempo? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso. Como estudar em momentos de intervalos. A primeira dica é para você aproveitar áudios de legislação. Então, por exemplo, se você entrar no site do Planalto, se você colocar no Google áudio Constituição Federal, você vai encontrar o áudio da nossa Constituição Federal. Esse áudio você pode ouvir indo para o trabalho, no metrô, você pode ouvir em diversas ocasiões. Essa é a primeira dica. A primeira dica é para você ouvir áudios de legislação. Então, o que você pode fazer? Pode baixar o áudio da Constituição Federal. Tem outros áudios de outras legislações que são feitos por empresas, por escolas. Então, elas gravam as legislações mais comuns e disponibilizam esses áudios. Então, você pode usar esses áudios e ouvir. E aí, nisso, você vai memorizando, como uma música. Quando a gente percebe, a gente decorou, memorizou uma música, sei lá, Faroeste Caboclo. Eu sei Faroeste Caboclo de tanto que eu ouvi. A música tem 9 minutos. Então, por que a gente não aproveita esse tempo que a gente tá no carro, tá no metrô, para ouvir áudios de legislações e também aproveitar para memorizar, que é uma coisa que a gente tem que fazer para a maioria dos concursos e provas, a gente tem que memorizar. Então, essa é a primeira dica. Utilize áudios das legislações do seu concurso. A segunda dica é para você aproveitar audiolivros. O estudo de audiolivros, ele é um pouquinho diferente do estudo que a gente faz das legislações em áudio. Por quê? Quando a gente estuda um audiolivro, um livro em áudio ou um PDF em áudio, alguns cursos disponibilizam áudios dos seus PDFs, algumas editoras disponibilizam áudios dos seus livros, efetivamente. Então, quando você vai estudar esses áudios, quando você vai ouvir esses áudios, é interessante, diferentemente da legislação, é interessante que você já tenha estudado o conteúdo. Por quê? Porque para ouvir um audiolivro, para ouvir um livro em áudio, um PDF em áudio, você vai precisar de um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de foco do que simplesmente a memorização da legislação. Então, é interessante que você já tenha estudado aquele conteúdo. É interessante que você já tenha estudado aquele PDF ou aquele livro. Por isso, é legal você usar o audiolivro para você fazer uma revisão. Então, você estudou aquele conteúdo já, você já leu aquele conteúdo, você já estudou bem aquele conteúdo por livro ou por PDF ou até pela videoaula dele e vai usar o audiolivro, só o áudio, para revisar esse conteúdo, para você não esquecer desse conteúdo. Então você vai aproveitando e vai, paralelamente ao seu estudo daquele conteúdo em PDF ou daquele conteúdo em livro, você vai escutando o audiolivro e vai aproveitando para revisar aquele conteúdo. A terceira dica para você aproveitar momentos de intervalo não tem a ver com ouvir, tem a ver com você ler de forma rápida, que é você aproveitar os momentos de intervalo para ler os seus mapas mentais e as decorebas. Então no meu estudo, eu fazia vários esquemas. A gente até já falou sobre isso num vídeo, como fazer mapas mentais. Então, quando eu sabia que eu ia para algum lugar em que eu ia ter pouco tempo de espera, mas eu ia ter um tempo eu não ia poder abrir o material, eu tinha que levar pouco material, eu levava esses esquemas, por exemplo, Memorex de raciocínio lógico, um esquema com as contas de contabilidade, o meu resuminho sobre remédios constitucionais, que é uma matéria em que eu sempre tive um pouco de medo, que foi direito constitucional, e eu levava esses mapas mentais, essas decorebas, para ler rapidamente no tempo que eu tinha curto, sala do médico, se eu ia esperar alguém. E isso eu fiz durante todo o meu estudo para o concurso, inclusive minutos antes da prova. Eu revisei os conteúdos dessa maneira antes da prova, já treinada a ver esses conteúdos rapidamente. Então, a leitura desses mapas mentais que eu elaborava, desses resuminhos mais esquemáticos,
que a gente viu num vídeo anterior, eu já estava habituada a ler esses materiais de forma rápida, por causa disso, porque eu levava eles para qualquer lugar. Então, o consultório do médico, uma fila, sei lá, qualquer lugar que eu tinha que ir pouco tempo, não sabia muito bem quanto tempo eu ia ficar ali e eu precisava fazer alguma coisa rapidamente, eu via meus mapas mentais e as minhas decorebas. A quarta coisa que você pode fazer para aproveitar intervalos, ler artigos de professores, ou então aulões, webinários que os professores dão na internet. Caso você esteja no seu horário de almoço e chegar mais cedo na sua mesa de trabalho, você pode botar um fone de ouvido e ouvir no seu celular. Ou então você pode aproveitar e ver um artigo de algum professor. É super interessante quando a gente estuda para alguma prova ou para concurso, a gente está atualizado, a gente tem que estar atualizado. Só que também a gente não pode usar o nosso precioso tempo na escrivaninha da nossa casa ou da biblioteca para ficar vendo esses artigos, porque normalmente esses artigos são curtos. Se você usar o seu precioso tempo de estudo para estudar esses artigos, você vai estar deixando de estudar materiais importantes, livros, PDFs, que normalmente demandam um pouco mais de concentração. Então, você pode aproveitar esses tempos de intervalo para ver um artigo, para ver um webinário, para ver uma videoaula, tá no YouTube, de repente, alguma coisa curtinha, alguma coisa rápida. Os artigos são muito importantes porque normalmente os professores fazem atualizações de legislação, atualizações de contabilidade, atualizações de matérias que mudam. Então é muito importante você ter um tempo para se atualizar com esses artigos. Mas também é interessante você não usar o seu tempo de estudo para se atualizar. Então você pode aproveitar esses intervalos. Faça no seu celular ou então na sua pastinha no trabalho uma abinha ali de favoritos e vá colocando nessa abinha de favoritos ou vá colocando na tela do seu celular mesmo, né, adicionando na tela de início, vá colocando ali tudo que você deseja ler, que você não está tendo tempo no momento, mas que você vai ter tempo no intervalo, num almoço, que você chegue mais cedo na sua mesa, ou então na fila do médico. E aí, ao invés de ir na fila do médico, né, no consultório do médico, ou então no seu horário de almoço, você ficar lá perdendo tempo no Instagram ou no Facebook, se metendo a ler fake news, você aproveita para se atualizar com esses artigos que os professores fazem. Você aproveita para se atualizar com esse material que os professores fazem de atualização e que às vezes é meio ruim você ficar vendo esses materiais no seu precioso horário de estudo, quando você está lá na sua escrivaninha e que é o momento em que você tem que se concentrar no conteúdo, nos livros, na doutrina, nos PDFs, para aproveitar para estudar mesmo e não só ler os artigos que os professores fazem. Então essa foi a nossa dica número 4. A dica número 5 é para você aproveitar esse tempo de intervalo para fazer atualizações jurisprudenciais. Se você vai fazer um concurso em que as questões são bem elaboradas de direitos, é interessante você estar atualizado com relação à jurisprudência. Como é que você faz essa atualização com relação à jurisprudência? Muitos professores de direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, eles publicam artigos e vídeos no YouTube com essas atualizações, comentando os informativos dos tribunais superiores. Ou então você pode abrir mesmo, né, se cadastrar lá nos sites do STJ, do STF, e você vai receber uns e-mails de informativos. Você pode, de vez em quando, sempre que você tiver um intervalo, você pode abrir esses e-mails de informativos e dar uma lida nesses informativos. Pode fazer alguns esquemas, tudo depende da complexidade do concurso que você vai fazer. Se o concurso que você vai fazer exige jurisprudência recente de forma muito categórica, é interessante você buscar um material de apoio, comentários de professores no YouTube, artigos de professores comentando. Mas se o concurso que você vai fazer simplesmente exige uma noção, você pode aproveitar esse momento para ver as súmulas dos tribunais. Então, se você vai fazer um concurso de tribunal eleitoral, por exemplo, é importante você estar atualizado com relação às súmulas eleitorais. Então, é muito importante que você esteja atualizado com relação à jurisprudência. E como a jurisprudência normalmente são súmulas, simulados ou então julgados, que normalmente tem um resumo meio curtinho, você pode aproveitar esse tempo de intervalo para se atualizar com relação a essa jurisprudência. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta e não esquece de seguir o canal, tá bom? Todo domingo a gente faz nossos vídeos aqui. O meu intervalo acabou, deixa eu ir para minha aula. Um beijo e até a próxima.